Recording in progress. Então, a gente começa o texto de hoje tentando entender um pouquinho melhor o que significa esse conceito de glamour. A gente fala muito que nesse terceiro ano do caderno de meditação criativa, a gente está estudando e a gente vai estudar alguns glamoures que atrapalham o nosso desenvolvimento de consciência. Então, o que que é isso? Por que que essa é a palavra utilizada? E a gente vai ver que ela tem uma diferença conceitual mesmo para uma outra palavra que a gente também pode usar, que é ilusão. A gente vai ver que o glamour ele tem mais a ver ainda com o aspecto emocional, enquanto o que a gente vai chamar de ilusão tem mais a ver com mental, tá bom? Então aí, lembrando sempre que a qualquer momento vocês podem me interromper, assim como podem também fazer contribuições ou enfim, qualquer tipo de participação. Vamos lá, então. O que é glamour? O conceito habitual de glamour está relacionado à palavra glamuroso, aos astros dos filmes, às belas rainhas, a um tipo de beleza artificial que fascina e atrai de modo superficial. Esse é um aspecto do glamour, mas apenas um aspecto bem elementar. Então, isso que a gente conhece é como se fosse uma parte do que significa esse glamour. Pode-se dizer que glamour, em seu sentido mais amplo, é atribuir falsos valores e importância exagerada a pessoas, situações e, muito frequentemente, a nós mesmos. Aí talvez fosse um ponto para a gente colocar o nosso olhar dessa diferença do glamour para a ilusão. Então, o glamour, ele é como se fosse um ponto depois da ilusão. Então, a gente tem uma ilusão, que a gente vai ver melhor o conceito aqui, mas o glamour, por isso que ele tem uma característica mais emocional, porque é uma distorção de valor, de importância na nossa lente, né? E quem faz muito isso é o nosso veículo emocional. Então, por exemplo, se a gente pegar o elemento associado, eu sempre gosto desse exemplo que ele é simples e fácil de entender. O elemento ligado às emoções é a água. Então, se você colocar um objeto numa superfície com água, você afundá-lo, por exemplo, ele vai ficar distorcido. Você ainda vai ver o mesmo objeto, mas as proporções dele vão ser diferentes. E o glamour, ele traz esse olhar. Quando a gente está glamourizado, a gente dá uma importância exagerada, a gente atribui falsos valores àquilo, a gente não consegue mensurar de fato o que está ali, né? Então, por isso que essa é uma palavra utilizada e por isso que o glamour está relacionado às emoções. Então, o que que a gente pode fazer para diminuir os glamoures da nossa vida? É aplicar uma técnica que a gente vai ver também nesse ano, mas lá na frente, mas só estou dando um spoiler aqui, que é uma técnica de corretas proporções. Quando a gente consegue enxergar as coisas como elas são de fato, com proporções mais adequadas, a gente vai desglamorizando um monte de coisas aí na nossa vida. Bom, então vou continuar aqui. Lembra que vocês podem me interromper. Essa proporção distorcida cria um tipo de névoa, um mundo ilusório que fica entre nós e a realidade, e a encobre, de modo que fica impossível percebê-la claramente ou pensar sobre ela de modo equilibrado. A palavra glamour abrange todos os enganos, entendimentos errôneos, interpretações errôneas e falsas concepções com as quais nos rodeamos. O glamour é essencialmente de caráter emocional, como a maioria da humanidade é governada hoje pelas emoções. O glamour permeia, então, nossa vida em grande medida. Assim, por mais que talvez a gente possa pensar, mas eu não sou tão emocional assim, eu não tenho, eu sou mais mental, né? Talvez a gente possa pensar, e talvez em alguma medida a gente até seja, mas é importante pensar que
como essa qualidade, né, essa característica hoje da humanidade ser mais emocional, e a gente é parte dessa humanidade, então é muito importante a gente também se colocar nesse meio e é importante a gente manter sempre uma porta aberta. Em que medida que eu tenho tal glamour? Em que medida que eu estou glamourizando a minha própria vida, as minhas próprias escolhas, as situações com as quais eu estou vivendo? E aí a gente vai ver que temos também, sim, algumas coisas a trabalhar, porque é natural, né? De nós, seres humanos, aqui presentes. A ilusão, em sua definição exata, por outro lado, é de caráter mental. Não pertence ao mundo das emoções e da imaginação, onde o glamour prevalece, mas diz respeito à nossa perspectiva mental. A ilusão é o problema daqueles que são intelectuais mais do que emocionais, e diz respeito ao entendimento errôneo de ideias, formas de pensamento, interpretação errônea e falha ao ver com clareza no nível mental. Aqui também pode-se dizer que a ilusão é produzida pela falta de senso de proporção, também, né? E especialmente pela consideração unilateral de algum objeto ou situação. Deixa eu só admitir alguém que chegou aqui na sala. Na ilusão, geralmente, há uma verdade parcial ou um aspecto da verdade, mas ele é enfatizado indevidamente, com exclusão de todas as outras facetas do variado espectro da realidade. Então, a ilusão tem uma característica mais mental, mais de visão, e o glamour, em geral, ele vai estar também relacionado a isso, então ele também é como se fosse um desdobramento dessa distorção, só que num aspecto mais emocional. Então, em geral, além de ver as coisas de uma maneira um pouco distorcida, numa proporção equivocada, a gente ainda tem um aspecto emocional que vai atribuir ali mais valor, mais imaginação, mais pessoalidade, que é o que o nosso veículo emocional costuma fazer. Então, são dois pontos que a gente precisa olhar: os glamoures ligados ao nosso aspecto emocional. Então, em que medida que eu estou imaginando coisas, o que eu estou colocando de mais valor, o que eu estou trazendo muito para o pessoal, e aí, depois que a gente conseguir refinar um pouquinho esses glamoures, aí também a gente não pode esquecer de tentar enxergar as coisas com mais clareza, tentar quebrar essas ilusões que também são características do nosso desenvolvimento de mente. A nossa mente, ela é, como é hoje desenvolvida, é, a gente coloca uma ênfase maior no nosso aspecto pessoal, né? A nossa mente individualizada ou separatista, como a gente costuma dizer. E é assim, é natural, enquanto estamos aqui encarnados individualmente. Mas é importante e é já possível a gente começar a construir uma ponte para a gente sair desse olhar mais unilateral, mais separatista, para a nossa verdadeira mente, aquela mente que é a mesma de todos os seres humanos, né? Aquilo que a gente começa a pensar no nosso corpo mental abstrato ou no nosso próprio corpo causal. Então, atenção, glamoures mais pessoais, mais ligados à imaginação, mais ligados ao valor que eu atribuo às coisas, e ilusão mais ligada às distorções mentais, a como eu vejo as coisas. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário, alguma questão, alguma contribuição? Seguimos então. Isso é apenas um esclarecimento geral. Consideraremos, perdão, a ilusão mais detalhadamente depois neste estudo. Primeiro, devemos confinar nossa atenção ao glamour, pois ele tem que ser compreendido e tratado antes que os problemas da ilusão possam ser encarados e
manejados. Por que, Paulo, que ele tem que ser antes? Porque a nossa polarização em geral é mais no emocional e porque ele é a parte mais externa ou até um pouco mais grosseira, se a gente puder dizer assim, mais superficial do problema. Então, a gente conseguindo identificar onde tem glamour, como é que a gente lida, o que a gente pode fazer com eles, a gente consegue depois, então, atacar as ilusões. Há muitas diferentes classificações de glamoures. Uma classificação preliminar é que, falando amplamente, eles existem em três níveis. Então, assim como a gente tem três corpos de manifestação, assim como a gente tem três planos de atuação aqui encarnados, tem os glamoures do mundo físico, do mundo emocional e os glamoures mentais. Glamour mental é diferente de ilusão. A gente também é um conceito que a gente poderia confundir, porque a gente acabou de falar que a ilusão é mais ligada à mente, né? E uma clara distinção deveria ser feita já entre os dois para evitar confusão. Glamoures mentais são falsas opiniões mentais produzidas a partir de uma reação emocional. As emoções distorcem o funcionamento normal da mente, de modo que a mente fica subserviente aos nossos impulsos instintivos, sentimentos pessoais, imaginações e noções psíquicas. A ilusão, por outro lado, não tem nenhuma qualidade emocional. Surge ao ver um aspecto da verdade e ao confundi-lo com a verdade inteira. Então, por exemplo, vamos falar de algo que a gente, graças a Deus, tem diminuído um pouco, mas que costuma estar presente na nossa vida nos últimos anos. Essa polarização emocional que a gente vive, né? A gente fala até sobre certas ideias, fala até sobre certos conceitos, sobre certas notícias que poderiam estar ligadas à mente, porque são uma construção de palavras que vão formar um determinado pensamento, mas elas estão, em geral, a serviço das nossas emoções, dessa nossa polarização. Então, isso muitas vezes, essa massa toda gera um glamour, porque é o viés que eu tenho pessoal, emocional. Já a ilusão, ela é um pouco mais refinada, ela é mais livre disso tudo, né? Dessa energia emocional. Ela é um fato. Aí eu li uma notícia, que é de repente um fato, e eu atribuí uma interpretação a ela, ou enxerguei apenas uma parte dessa notícia que, se eu aprofundasse um pouco mais o meu olhar, eu poderia ver que tem um contexto mais amplo ali presente que eu simplesmente ignorei, porque, opa, enxerguei algo ali e trouxe também para minha realidade pessoal. Não a enxerguei de uma maneira mais ampla, mais inclusiva, mais totalitária, né? Então, é só para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Se alguém também tiver algum outro tipo de exemplo ou alguma outra contribuição que possa tornar ainda mais clara a nossa visão, por favor. A gente está aqui para aprendermos juntos. Frequentemente, é mais difícil reconhecer as ilusões, pois elas tendem a ocupar a mente completamente e a colorir todos os processos de pensamento. Por outro lado, os glamoures, sejam eles no aspecto mental ou emocional, são promovidos pela nossa natureza emocional. Eles podem ser percebidos pela mente, que atua acima das emoções, por assim dizer. Então, quando a gente começa a utilizar a nossa mente com mais clareza, quando a gente começa a enxergar as coisas um pouquinho melhor, a gente começa a perceber os glamoures, mesmo que sejam de natureza mental, com mais facilidade. Você fala, acho que eu estou exagerando aqui, acho que aqui não é bem assim, né? E a ilusão, muitas vezes, ela está relacionada com as crenças que a gente tem, com realmente certos padrões mentais que a gente foi construindo e que, com certeza, pelo fato de nós sermos novamente, né, humanos, elas são também, não são verdadeiras, né? Então, eu posso ter um sistema de crenças pelo qual eu norteio a minha existência, com certeza
muitas dessas crenças têm ilusão em alguma medida. Por mais que elas tenham me levado até um lugar bom, de autorrealização, de uma convivência pessoal, social, melhor, boa, saudável, ainda assim, se a gente olhar de uma perspectiva mais ampla, elas são ilusões. Por quê? Porque elas são apenas algum aspecto da verdade. À medida que a gente vai tornando a nossa consciência mais grupo inclusiva, mais nacional inclusiva, a gente vai percebendo que ela pode ser mais ampla do que é, independente de como ela já esteja hoje. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Os glamoures emocionais são o maior grupo. Da vovó, deixa eu vou tirar agora. Falando em geral, a natureza emocional é tanto a fonte como o campo da maioria dos glamoures que impedem o reconhecimento da realidade. Muito do nosso estudo nesse ano será, portanto, sobre os glamoures emocionais. Aqui, como nos outros níveis, não há apenas glamoures individuais, mas também potentes glamoures coletivos. E o reino emocional é também uma esfera fortemente colorida pela variada atuação da imaginação. E aqui é importante a gente lembrar, se a gente for pensar no desenvolvimento da consciência desde a infância, e aí, muitas dessas ilusões e glamoures surgem, né? Uma criança, por exemplo, ela tem, vamos pensar em 4, 6 anos, já tem um registro daquela memória autobiográfica, então ela já começa a se reconhecer, a se lembrar dentro da sua estrutura como ser autoconsciente. Aí ela tem uma imaginação muito fértil e emoções muito intensas. E ainda muito pouco de razão, mente concreta, comparativa. Isso vai ser desenvolvido aí, começar depois dos 7 anos. Então, se acontece um fato na vida dessa criança de intensa carga emocional, com essa imaginação vívida, pronto, ela vai distorcer essa realidade a partir do ponto de vista que ela tem, que é extremamente limitado, em termos de fatos e muito rico em termos de intensidade emocional e de imaginação. Então, a gente já tem, com certeza, em alguma medida também, certos glamoures que também são originados ou dessa fase que a gente viveu, ou pior, né? A gente ficou mais velho, mas ainda assim a gente continua enxergando os fatos sob uma perspectiva muito pessoal, de intensa emocionalidade e imaginação. Então, percebe como dentro da nossa própria estrutura psíquica é muito fácil que a gente, ou muito comum, talvez melhor dizendo, que a gente vá construindo esses glamoures em nós e também faça parte daquilo que é da nossa família, que é da nossa cultura. Então, por isso que eu dizia antes, né? É importante cada um de nós se observar, se avaliar com muito cuidado, com muita cautela, com muita coragem e com muita verdade, para a gente conseguir também perceber o quanto estamos envolvidos, né, por essa névoa e o como é importante a gente começar a sair, dissipar essa névoa para que a gente consiga enxergar as coisas com mais clareza e com uma proporção mais adequada. Vamos lá, deixa eu abaixar um pouquinho aqui mais. Então, isso contribui para a ampla variedade e a potente atividade dos glamoures nesse nível, no nível emocional. Os glamoures no nível físico podem ser reconhecidos também bem facilmente. Um exemplo é o glamour fundamental do materialismo. Ele é causado pela tendência humana inata de considerar tudo o que pode ser visto e tocado como real. O fator físico é considerado como realidade, enquanto a energia e o dinamismo da matéria e em todos os aspectos do mundo em que vivemos não é reconhecido. A ciência, entretanto, está expondo e desfazendo muito desse glamour ao mostrar que há fatores intangíveis e não percebidos pelos sentidos humanos,
que estão muito mais próximos da realidade, porque a forma externa aparece apenas como resultado deles. Isso deveria ajudar a nos livrarmos dos glamoures da hipervalorização dos aspectos material e objetivo da vida, o glamour do materialismo. Então, aqui é muito interessante a gente pensar, por exemplo, que para os sábios antigos, tudo que era real era aquilo que era eterno, aquilo que não era consumido pelo tempo. E hoje, com esse materialismo excessivo, tornou-se o contrário. A gente reconhece como real só o que a gente pode tocar, ou que a gente pode ver. E o que a gente pode tocar e ver ou sentir é a matéria, que por sua própria definição, tanto das leis da física como das leis espirituais, é transitória, não é eterna, não é atemporal, não é real, por assim dizer. Então vejam como a gente mudou totalmente um conceito e o quanto a gente, é, estando imerso nesse contexto, o quanto que isso também não é presente para a gente, o quanto que demanda força, vontade, coragem, empenho para a gente sair dessa roda girante aí do materialismo, né, de uma propaganda intensa, de uma sociedade que leva a gente para esse aspecto externo e a gente quebrar um pouco esse movimento e falar, não, pera, tem outra coisa aqui a mais, né? Então, é muito importante a gente fazer esse movimento. E aqui, como o próprio Assagioli diz, a ciência vem mostrando que há muito mais além do que a gente consegue ver e tocar. Por exemplo, falando da visão, né? A gente enxerga determinadas cores dentro de um espectro, mas a ciência já reconhece que há cores, por exemplo, do infravermelho, que o nosso aparelho ocular, nosso nervo ocular, os nossos próprios olhos e o nosso cérebro não conseguem registrar. Da mesma forma como há outras cores, por exemplo, a partir do ultravioleta, que também existem fora de um espectro que a gente não consegue reconhecer, mas estão lá, presentes, né? Não é porque dentro da nossa capacidade a gente não consegue assimilar que não existe. Por exemplo, outro exemplo são os apitos dos cães, né? Tem determinados apitos que, quando são soados, para a gente não tem nada, porque a gente nem consegue captar, mas é ensurdecedor para os animais. Por quê? Porque o aparelho deles de escuta é mais refinado que o nosso. Ele tem uma gama, um espectro mais amplo do que o nosso. Então, é um exercício aí e talvez não, com certeza a gente precisa desse apoio científico para a gente também conseguir provar no concreto que existe algo além do que a gente consegue captar e perceber. Mas se a gente fizer também esse olhar, se a gente voltar a nossa atenção para a sabedoria eterna, para os nossos antepassados, para tudo que a gente construiu em termos de cultura, e sabedoria, a gente vai perceber que sempre foi o conceito que os antigos sábios utilizavam. Vamos lá. O que mais? Tá, a gente tem mais uns minutinhos aí, então. O glamour do dinheiro. O dinheiro é um destacado exemplo dessa atitude materialista. Tendemos a considerá-lo como algo concreto, ao passo que suas moedas, notas, cheques e outras formas são apenas símbolos ou veículos para a energia e o poder que ele representa. Ele é, na verdade, uma corporificação de energia e, portanto, não é essencialmente material. O dinheiro está ligado ao amor à posse. E assim é também um glamour emocional em certa medida. Mas o glamour que o rodeia surge fundamentalmente da falsa avaliação das coisas como físicas. Então, quando a gente, enquanto humanidade, começar a perceber que há realidades além do físico, a gente vai deixar de valorizar as coisas estritamente físicas, a gente vai valorizá-las também, mas a gente vai também valorizar os outros aspectos da realidade que também estão presentes no nosso ser, nossa realidade emocional, a nossa realidade mental e a nossa realidade real ou eterna ou
espiritual. Então, isso, intimamente conectado a isso, ao glamour das aparências. A gente separa só para ficar didático, para a gente entender enquanto energia, mas está tudo conectado, né? De estar interessado em como uma coisa parece mais do que ela é verdadeiramente. E ligado a isso, ao glamour da necessidade de se conformar. Um saudável afastamento disso pode ser visto na geração jovem atual. Nesse nível também, há o glamour de estar ocupado e a hipervalorização do fazer, em contraposição ao ser, que é a marca da civilização ocidental atual. Então, ah, aqui ele fala, né, do jovem que, em geral, é um pouco mais inconformado com as coisas tais como elas se apresentam. Então, como é importante a gente ter esse impulso da inconformidade, mas não tanto da maneira jovial, no sentido de que é importante a gente manter uma certa inconformação desse status quo, né, da maneira como as coisas estão se apresentando, mas ao mesmo tempo de uma maneira que seja saudável, de uma maneira que seja inteligente, de uma maneira que a gente consiga de fato lidar com isso, reconhecer isso e ir efetuando em nós as transformações que são necessárias para que a gente então consiga atingir a sociedade. E algo também aqui muito importante que, como eu dizia, né, é importante que a gente se reconheça e perceba em que medida que isso também não me afeta, que é isso de estar ocupado, né? A gente acha muitas vezes, entra nesse fluxo e a gente acaba valorizando muito o que a gente faz, às vezes deixando de cultivar um tempo para isso que a gente é de verdade, para a nossa expressão desse ser que a gente é de verdade. Então, como é importante a gente ter momentos em que a gente para, reflete, observa, e aí então a gente pode ser de fato, expressar de fato a nossa realidade. Eu acho que eu vou parar por aqui, que já deu o nosso tempo, e aí também a gente começa num outro assunto, quer dizer, é o mesmo, mas é outro. Então, antes da gente encerrar a nossa reunião, queria perguntar como é que vocês estão com tudo isso, o que está presente, se tem alguma contribuição, se tem alguma dúvida. Nada? Então, vamos parar aqui a nossa